Olá pessoal, eu me chamo Lígia, eu faço parte do grupo 5 que ficou para falar para vocês a respeito da invalidade do negócio jurídico e fraude contra credores. O assunto invalidade do negócio jurídico dentro do Código Civil, ele vai dos artigos 166 ao 184. Eu irei começar a falar aqui do início, do assunto para vocês. Invalidade do negócio jurídico. Como o próprio nome já diz, invalidade, quer dizer que o negócio jurídico, ele deixará de ter validade. Não surtirá efeitos ou deixará de surtir efeitos. Mas o que faz com que o negócio jurídico deixe de ter validade? É o vício. A invalidade ocorre quando existe um vício no negócio jurídico. Esse vício, ele pode ocorrer por vários motivos, Por exemplo, o negócio jurídico descumpriu a norma jurídica, o negócio jurídico foi realizado sem o consentimento, o negócio jurídico foi realizado para prejudicar terceiros, dentre outros motivos, Então, quando ocorre um vício, a norma jurídica ela impõe uma sanção que é a invalidade do negócio. Para quê? Para impedir que o negócio jurídico tenha efeitos, produza efeitos. Quando o vício é grave, ocorre uma nulidade absoluta, Então, nós estamos diante de um ato que será nulo. Quando o vício tem uma gravidade relativa, nós estamos o quê? Diante de uma nulidade também relativa. Então, o ato ele não será nulo, o ato ele será anulável. A invalidade do negócio jurídico ela será decretada por quem? Pelo juiz e somente produzirá efeitos após a sentença. Em se tratando de ato nulo que nós vimos, que é aquele ato que ele vai ser completamente desfeito, completamente invalidado, o artigo 166 ele já começa dizendo qual é o negócio nulo, Ele vai dizer assim, é nulo o negócio jurídico quando? Aí, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Lá no início das nossas aulas de direito civil, nós vimos quem são os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes, então nós já temos base para isso, então nós não vamos aqui nos prendermos a esses conceitos, porque nós já sabemos quem são os absolutamente incapazes, Então, é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, o motivo, por exemplo, foi ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade, que a lei consiste essencial para a sua validade, tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, Então a lei te ordena uma coisa e você tiver por objetivo fraudar a lei, o ato será nulo. E vai ser nulo também a lei taxativamente o declarar nulo, quando a lei proibir a prática, sem combinar sanção. Então, o artigo 166, ele traz um rol aí de incisos que nos diz quando que o ato é nulo, Quando o negócio jurídico é nulo. Artigo 167 diz assim, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Dentro do negócio jurídico, o que é simulação? Simulação é um vício, presente quando duas ou mais pessoas combinam, de celebrarem um negócio com o objetivo de prejudicar terceiros ou de prejudicar a própria lei. Então, isso nós estamos diante de uma simulação. E o artigo 167, ele deixa claro que é nulo o negócio jurídico simulado. E diante de um ato simulado, de um negócio simulado, haverá simulação, como o próprio artigo 167 diz, quando, inciso 1º, inciso 1, aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. O que é isso? É quando o negócio foi realizado, na verdade, com uma pessoa, mas no contrato conta com outra pessoa sendo favorecida. Então, isso nós estamos diante de uma simulação e
O artigo 167 diz que é nulo esse tipo de situação. O 2 diz assim: contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. O que é isso? É quando o negócio jurídico ele contém informações que não são verdadeiras. E aí pode se dar por meio de uma declaração, né? Ou por meio da própria confissão ou uma cláusula que tenha lá, né, que não é verdadeira. Isso é uma situação de simulação. Então, o ato é nulo. O 3 diz assim: os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Nesse caso, a simulação ela está na data, que não apresenta uma data verdadeira, né? Que pode ser a pessoa querendo fraudar, pode colocar uma data antes, que eles chamam aqui de antedatados, ou uma data depois, que é chamado aqui de pós-datados. O parágrafo 2º diz assim: ressaltam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. A lei, ela sempre vai tentar preservar os direitos daqueles que têm boa-fé, né? Então, quando o negócio jurídico é declarado nulo por ter sido simulado, ele contamina os demais atos posteriores, né? Que também não terão validade. Porém, o terceiro de boa-fé terá seu direito, né, de cobrar daqueles que agiram de má fé, que agiram com esse ato simulado, prejudicando, né, trazendo prejuízo para eles de boa fé. Então, o terceiro, ele poderá cobrar seus direitos. E quem pode alegar uma nulidade do negócio jurídico? E quando se trata de ato nulo e ato anulável, são diferentes, né, as pessoas, digamos assim. Como aqui nós estamos tratando de ato nulo, o artigo 168, seu parágrafo único, irá responder quem é que pode alegar, que é qualquer interessado, o Ministério Público e também o próprio juiz, né? O artigo 168 diz assim: as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir, e o parágrafo único diz assim: as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar aprovadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Então, quem pode alegar as nulidades do negócio jurídico, qualquer interessado, Ministério Público ou o juiz, né? Artigo 169, ele fala assim: o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. O que é confirmar dentro do negócio jurídico? Confirmar é manifestar a vontade de manter o negócio mesmo sabendo do vício. Ou seja, a pessoa sabe que o negócio jurídico possui um vício, mas decide manter o negócio. Então, o que o artigo 169 diz? Que esse tipo de ato, né, essa questão dessa confirmação é nula, porque o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação. O negócio jurídico nulo, ele não pode surtir efeitos. Então, ele não poderá ser confirmado pelas partes e nem ser sanado pelo juiz, né? A segunda parte do parágrafo único lá do 168 diz que não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento da parte. Isso se refere ao juiz, que não pode suprir, né? Então, não vai ser, o juiz, ele não vai poder confirmar, não vai poder sanar, né, esse vício, digamos assim. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvesse previsto a nulidade. O artigo 170, nós estamos diante de uma situação de conversão. E o que é converter dentro do negócio jurídico? Converter é dizer que um negócio nulo pode ser transformado em um negócio válido de uma natureza diversa. Significa que as partes, por exemplo, que se as partes assinaram um contrato, por exemplo, e esse contrato é nulo, porque não obedeceu aos requisitos exigidos por lei, esse contrato nulo poderá ser convertido.
Convertido é aproveitado, transformado em outro contrato de natureza diversa, caso ele atenda aos requisitos desse novo contrato. E aí, por isso que o artigo 170 diz assim: se, porém, o negócio jurídico nulo contiver requisitos de outro, né? Por quê? Porque ele poderá ser convertido, aproveitado, transformado. E qual o sentido disso, de se converter um ato? É para que se possa preservar o negócio jurídico, para que se possa preservar a vontade das partes. E finalizando aqui o que eu tenho a dizer, está lá no artigo 171, até então nós estávamos falando sobre ato nulo, né, negócio jurídico nulo, e aqui o 171 ele vai começar a falar sobre o negócio jurídico anulável. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Então, ele traz aqui os dois incisos: por incapacidade relativa do agente e por vício, que nós já vimos o que é um vício. Então, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Eu passo a palavra para a nossa colega Helenildes. Olá, aqui é a aluna Helenildes. Vou dar continuidade no artigo 172 ao 177. Bem, aqui no artigo 172, ele vem nos falar da confirmação das partes, que diz que o negócio anulável ele pode ser confirmado pelas partes. Então, nesse caso, a parte atingida pelo vício, ela pode manifestar a vontade em manter o negócio jurídico, mesmo sabendo do vício. Um exemplo aqui é que Maria comprou uma motocicleta e posteriormente Maria descobriu que essa motocicleta era originária de um leilão de motocicletas batidas. Então Maria ajuizou uma ação para anular o contrato de compra e venda da motocicleta. Aí a pessoa que vendeu essa motocicleta, ela agiu com dolo omissivo ao vender essa motocicleta para Maria. Mas na audiência de conciliação, Maria ela mudou de ideia, manifestando interesse em manter a compra da motocicleta, mesmo Maria sabendo desse vício. Ela confirmou expressamente o negócio jurídico, mesmo estando ciente do dolo omissivo. Mas se Maria ela tivesse vendido a motocicleta para um terceiro, essa confirmação que Maria fez na audiência, ela não surtiria efeito algum para esse terceiro, que teria seus direitos assegurados, independentemente de quais sejam esses direitos. A confirmação expressa também, ela pode se dar pelo assistente relativamente incapaz, porque uma das causas da anulação do negócio jurídico é que o negócio realizado por um relativamente incapaz sem o consentimento do seu assistente. A confirmação expressa do negócio jurídico, então, pode ocorrer pela confirmação do assistente do incapaz. Um exemplo aqui, Maria tinha 17 anos e ela vendeu o seu computador sem a assinatura do seu assistente. Posteriormente, o assistente de Maria, ele assinou o contrato, concordando com a venda que ela tinha feito, ou seja, confirmando o negócio jurídico. Nesse exemplo, ocorreu então a confirmação do assistente do relativamente incapaz. Na confirmação expressa de terceiro, ocorre quando a nulidade do negócio jurídico ocorrer em virtude da falta de consentimento de um terceiro. Aí esse terceiro poderá confirmar posteriormente o negócio jurídico, dá o seu consentimento e o negócio será válido, que foi o que aconteceu aqui no artigo 172. Já no artigo 173, ele fala do ato anulável, que tem a seguinte redação: o ato de confirmação deve conter substâncias do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo.
Então, como podemos observar, o artigo exige que a pessoa expresse a vontade de manter o negócio jurídico, mesmo sabendo do vício existente. Essa manifestação expressa ela pode ser escrita ou verbal, mas tem de ser clara e inequívoca, deixando bem claro que a pessoa quer manter o negócio jurídico, que a pessoa quer manter o negócio jurídico. A confirmação expressa pode ocorrer de 3 formas. Primeira, pelas partes. Segunda, pelo assistente, quando houver o caso de incapaz. E terceiro, por terceiros. Terceira opção, por terceiros. Então, aqui no artigo 174, ele vem tratar da confirmação tácita. O Código Civil, ele admite a possibilidade de a parte confirmar tacitamente o negócio jurídico, onde o artigo diz excusado, ou seja, é dispensado a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido, em parte pelo devedor, ciente do vício ocorrido ali naquele negócio, em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava, no caso expressamente, que inquinava da confirmação tácita. A parte não confirma expressamente que quer manter o negócio jurídico, mas os atos dela pressupõem que ela pretende manter esse negócio jurídico, mesmo sabendo do vício. Então, a pessoa cumpre o contrato sem reclamar, mesmo sabendo que há um vício neste negócio. Então, aqui no artigo 175, ele já vem nos tratar das consequências da confirmação expressa e tácita. Que ele nos diz, a confirmação expressa ou execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos artigos 172 ao 174, importa a extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Isso quer dizer que se a parte confirmar expressa ou tacitamente o negócio jurídico, ela dará quitação do negócio e não poderá mais requerer a anulação do contrato ou então uma indenização. E ainda se tiver alguma ação judicial em curso, essa ação será extinta após comprovada a confirmação do ato nulo, ou seja, o negócio nulo não pode ser confirmado pelas partes e nem sanado pelo juiz. Já o ato anulável, o negócio anulável, esse sim, pode ser confirmado de 3 formas, como já foi citado anteriormente, que é pelas partes, pelo assistente, quando há incapaz, e por terceiros. Já aqui no artigo 176, está previsto que diz que quando a nulidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será válido se este ader posteriormente. Um exemplo aqui, Maria comprou uma franquia do Pão de Açúcar. Posteriormente, Maria vendeu essa franquia para Paulo. Ocorreu que, para ter validade o negócio jurídico realizado entre Maria e Paulo, essa venda teria que ser autorizada por um franqueador. Então, existe um vício no negócio jurídico, que foi a falta de autorização de terceiro, que era o franqueador. Se posteriormente esse franqueador do Pão de Açúcar confirmar a venda da franquia de Maria para Paulo, esse negócio jurídico ele deixará de ter um vício e terá validade, pois o negócio jurídico foi devidamente confirmado pelo terceiro, que no caso é o franqueador representando ali o Pão de Açúcar.
Já que no artigo 177, ele fala que o referido artigo tem a seguinte redação, onde diz que a nulidade ela não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar e aproveitar exclusivamente aos que alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Então, se observa que o ato que possui uma nulidade relativa ou ato anulável, somente poderá ser alegado pela parte interessada, ou seja, pela parte que tenha sido atingida pelo vício existente no negócio jurídico, pois é de interesse individual. E o artigo 177, ele deixa também bem claro que a nulidade relativa ela não poderá ser alegada pelo juiz de ofício. Sendo assim, o juiz somente poderá decretar a nulidade de um ato, quando este ato for anulável. Isso aqui é o que nos fala esses artigos e que possa ter ficado bem claro para os demais. Então, fraude contra credores. Fraude contra credores é a tática do devedor que pratica atos para desviar ou diminuir seus bens com o intuito de não pagar o seu credor. Das espécies, aqui nesse primeiro momento vamos nos ater a três, que é a transferência gratuita de bens, a remissão de dívidas, ambas no artigo 158, e a transferência onerosa de bens, no artigo 159. Agora, quem pratica esses atos? Quem pratica esses atos é o devedor insolvente. O devedor insolvente é chamado devedor que não tem como quitar, não tem como pagar as suas dívidas, está ali mesmo no vermelho e não tem como saldar as suas contas com o seu credor. Então, como ele se encontra numa posição de devedor insolvente, ele não pode extrapolar no que se refere aos seus bens. Ele não pode colocar seus bens em nome de terceiro, não pode doar, não pode fazer perdão de dívidas, não pode perdoar dívidas. Ele é obrigado a cobrar e a receber as dívidas, porque caso ele pratique algumas dessas coisas, ele estará incorrendo em fraude e de maneira indireta vai estar prejudicando aí o seu credor. Caso ele pratique algum desses atos ou todos esses atos e o credor descubra, o credor dispõe aí de um prazo de 4 anos, como consta no artigo 178, para requerer uma ação anulatória, né, desses atos, que é chamado também de ação revocatória ou pauliana. Através dessa ação, o que o devedor insolvente desviou, transferiu, vai voltar, o que ele perdoou de dívida também vai ser desperdoado. Não vai voltar necessariamente para o credor, mas para a posse do devedor insolvente. E para que ele tenha anuência, interesse em requerer essa ação, também ele não pode dispor de nenhuma garantia dada pelo devedor insolvente, ou então que essa garantia seja insuficiente. Aí sim ele terá total aprovação para requerer essa ação anulatória. O Código Civil também aponta outro possível ato de fraude de ser praticado por esse devedor insolvente, que é o contrato oneroso. O exemplo mais comum usado é o contrato de compra e venda. Porém, esse contrato de compra e venda é um contrato duvidoso, pode ser até mascarado ali entre ambas as partes, ali com o intuito mesmo de prejudicar o credor. Como nas duas hipóteses anteriores, aqui também é possível a anulação desse contrato oneroso feito entre o devedor solvente e a outra parte, né, que é chamado o adquirente. Mas para ser anulável esse ato, essa outra parte ela terá que ter consciência que ele tá fazendo um negócio que não é legal, está fazendo um contrato com um devedor insolvente. Então ele vai ser considerado aí um adquirente de má fé
e aí sim será possível a anulação desse ato. Porque caso seja provado que o adquirente é um adquirente de boa fé, os direitos dele serão preservados. A fraude contra credores é regida pelos artigos 158 a 165 do Código Civil Brasileiro. É considerado como vício social do devedor por descumprir com as obrigações assumidas diante o credor, executado diante de contrato verbal ou expresso. O artigo 160 do Código Civil diz que, se o adquirente dos bens do devedor insolvente não tiver pago o preço e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo com a citação de todos os interessados. Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhe corresponda ao valor real. O artigo 160 do Código Civil trata da situação em que o devedor inadimplente vende o seu patrimônio, que poderia ser de alguma forma reclamado pelos seus credores primários, os mesmos que geraram esta condição de inadimplência a esse devedor, para que esse bem não possa ser adquirido por esses credores. Para sanar essa pendência, então, ele decide vender o bem, acreditando estar se livrando dessa situação de perder a sua propriedade. Quando este terceiro adquirente tem relação direta de parentesco ou adquire esse patrimônio por um valor menor do que o de mercado, esse terceiro adquirente passa a ser considerado pela lei como um dos autores da fraude, como se tivesse pleno conhecimento da situação em que permitiu que ele adquirisse esse bem com um valor menor e com tanta facilidade. Entretanto, sendo o valor por ele pago ou que há de pagar o valor de compra e venda de mercado, então, segundo o artigo 160 do Código Civil, ao ser informado de que o bem adquirido estava em condição pauliana e não deveria ser vendido, por já serem direitos dos credores originais, o adquirente pode, desde que o valor de mercado, depositar em juízo essa quantia que deve pagar pela compra, citando todos os credores interessados a essa obrigação em que se vê incluso, garantindo seu novo patrimônio e pagando diretamente a estes credores. O artigo 161 diz: a ação, nos casos dos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. A ação pauliana ou revocatória é a ação que tem por pretensão anular esses atos fraudulentos realizados pelo devedor. O objetivo é a anulabilidade dos atos de fraude contra credores realizados pelo devedor e fazer com que o patrimônio do devedor seja recomposto para pagamento de suas dívidas. A ação deverá ser proposta contra todos aqueles que sofrerão as consequências de anulação do ato fraudulento. É obrigatório a citação dos terceiros adquirentes na qualidade de litisconsortes necessários na ação pauliana, que visa desconstruir a doação de imóvel realizada entre pais e filhos com fraude a credores, cuja sentença poderá afetar diretamente o negócio de compra e venda anteriormente celebrado. O artigo 162 diz: o credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Credor quirografário é o credor que não possui título de preferência, apenas possuem como garantia um título que se originou de uma relação obrigacional, tais como cheque, contrato, etc. Quando o devedor insolvente realiza o pagamento de uma dívida não vencida, ele está favorecendo um credor e prejudicando outros. Por este motivo, o ato é considerado como fraude contra credores. Por exemplo, Ana possui várias dívidas vencidas. No entanto, ela também possuía uma que iria vencer daqui a 60 dias. Ana pagou antecipadamente esta dívida que ainda ia vencer
e não pagou os demais credores. Assim, Ana praticou uma fraude contra credores, pois ao pagar uma dívida não vencida, ela favoreceu um credor e prejudicou os demais. O credor que recebeu o pagamento antecipado deverá devolver os valores recebidos para que seja partilhado entre os demais credores. O devedor insolvente é aquele que possui mais dívidas do que renda ou patrimônio. Por exemplo, Ana tem uma dívida de R$500 mil, mas recebe um salário mínimo e não tem patrimônio algum. Ana está insolvente, não tem condições financeiras de pagar a sua dívida. Assim, a fraude contra credor é caracterizada quando o devedor insolvente ou na iminência de se tornar insolvente se desfaz de seus bens para impossibilitar que os seus credores tomem esses bens como pagamento de dívidas. É um artifício ilícito e anulável previsto nos artigos 158 até o artigo 165 do Código Civil de 2002. Olá, meu nome é Madison, estou no grupo participando fraude contra credores e invalidade do negócio jurídico. Vou falar sobre os artigos 163, 164 e 165. Eu vou ler a vocês os artigos. O artigo 163 diz assim: presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias e dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. O artigo 164 traz assim: presumem-se, porém, de boa fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural ou industrial ou à subsistência do devedor e sua família. O artigo 165 diz assim: anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso dos credores. O parágrafo único traz assim: se esses negócios tinham por único objetivo atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. A atribuição de garantias das dívidas do devedor insolvente é aquele que possui mais dívidas do que a sua renda ou patrimônio. Ele possui mais passivo do que ativo. Por exemplo, João possui uma dívida de R$100 mil, mas só que ele recebe apenas um salário mínimo por mês e não tem nenhuma garantia que ele venha a ter um patrimônio para poder assim cumpri-la. Os bens do devedor continuam em seu nome. No entanto, ele oferece garantias preferenciais, ou assim podemos dizer, direitos preferenciais, sobre esses bens para terceiros que os credores, pois eles sabem, que os credores quirografários, que são credores quirografários? São os credores que possuem uma garantia real ou preferencial. A diferença nós olhamos quando o quirografário ele dá aos seus devedores nota promissória, eles trazem contrato, cheques. Esses são garantias de um credor quirografário. Por exemplo, ele não possui uma garantia real. Já os preferenciais nos trazem como exemplo hipoteca, contrato, penhor ou até mesmo um anticrese. Esses são os preferenciais. Quando nós temos um exemplo que João está devendo a Pedro e ele, João, para não perder, coloca uma hipoteca ou faz para o seu irmão um contrato, pensando que ele não possa perder. Só quando o juiz analisa o caso, o juiz analisa
e identifica que houve um ato contra credores. Beleza? E esse ato contra credores é ilegal. Com isso, é anulado todo o processo. Também gostaria de mencionar a vocês a respeito sobre os efeitos da ação pauliana ou revocatória, que é uma lei que traz para anular os atos contra a fraude contra os credores. Essa lei, esses efeitos, na verdade, da ação pauliana ou revocatória, está mencionada de acordo com os artigos 165 e parágrafo também único do artigo. Quando, por exemplo, o juiz quer anular os atos fraudulentos, os bens tornarão a integrar o seu patrimônio do devedor, assim recompondo para o pagamento das suas dívidas. Quando o juiz anular essa garantia, ele traz os efeitos da ação pauliana, ou também pode ser chamada de revocatória. Exemplo, João possui uma dívida, R$10.000, e para não perder o seu terreno, ele vai penhorar. Ele coloca uma hipoteca no nome do seu irmão. O juiz verifica que houve ali uma fraude, houve uma intenção errada. Com isso, ele chama de uma ação contra credores. É o nome se dado a ela. Apesar que ele vai anular a garantia da hipoteca. Ele anula tudo o que estava recolocado. Com isso, é chamado ali o nome de efeito de uma ação pauliana ou revocatória. Esses foram os temas que trago a vocês hoje. Os artigos do 163 ao artigo 165, que vai falar sobre todas essas ações contra credores. Então, muito obrigado a vocês e um prazer estar com vocês aqui.